Para você, assinante do canal Nosso Futebol, estamos aqui, diretamente do 5º andar do Parque São Jorge, ao lado de um dos vice-presidentes do Corinthians, senhor Eli Uerdo. Você vai acompanhar essa entrevista exclusiva aqui no canal Nosso Futebol. Microfone da Central do Timão ligadíssimo, hoje aqui diretamente do Parque São Jorge, 5º andar, onde estamos ao lado de Eli Uerdo, vice-presidente, um dos vice-presidentes aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, claro, agradecer a disponibilidade e ao tempo do seu Eli, aqui para a Central do Timão, claro, e já começar perguntando, na verdade, falando sobre essa trajetória do senhor de quase 60 anos já aqui na diretoria do Corinthians, hein, seu Eli? Conta pra gente um pouquinho, faça um resumo dessa trajetória. Obrigado por nos receber aqui. Não há, fica à vontade, é sempre um prazer receber vocês. Bom dia a todos, bom dia principalmente à torcida corintiana. É um prazer falar para vocês, falar do Corinthians, para mim é um imenso prazer. Satisfação imensa falar do Corinthians, porque essa é a minha vida. Em 67, fui conselheiro do Corinthians a primeira vez, com muita honra, um prazer tremendo e uma alegria, então você não queira nem saber. Na época, quando eu fui chamado para ser conselheiro do Corinthians, eu não cabia nem em mim, nem sabia o que eu estava fazendo. Caramba, eu sou conselheiro do Corinthians, que honra! Não era a carteirinha que me importava, o que importava para mim era o título de ser conselheiro do Corinthians, do qual eu tenho a maior honra de pertencer ao Corinthians e ser conselheiro desde 67. Inclusive tem até as carteirinhas aqui, depois a gente faz um take com as carteirinhas do seu Eli, que tem muita história aí dentro dessas carteirinhas, não, seu Eli? Ah, tem, comecei em 67 como conselheiro, em 87 fui diretor de futebol amador, fui mais ou menos até 97 como diretor de futebol amador. Fiquei 8 anos no CORE, trabalhei 7 anos ou 6 anos como secretário-geral do clube, 2 vezes vice-presidente, essa é a segunda vez, são 6 anos de vice-presidente do Corinthians. Eu acho que é uma história longa que nós temos aí. E trabalhei no futebol profissional também. Que ótimo. Por falar nesse cargo, que o senhor disse há pouco, são 6 anos na vice-presidência, para a fiel torcida corintiana que não frequenta o Parque São Jorge, não entende muito bem da parte política, quais são as principais atribuições do cargo de vice-presidente do Corinthians, seu Eli? Bom, vamos começar pelo estatuto. O estatuto reza o seguinte: o primeiro vice-presidente, ele ocupa a vaga de presidência na vagância da presidente ou na licença do presidente. Se o presidente se licenciar, ou então vagar esse cargo, o primeiro vice-presidente ocupa essa vaga e passa a ser presidente do clube. Isso também tem mais um porém que está no estatuto. Sendo dos primeiros anos, é obrigado a fazer uma eleição depois de 3 meses. Ele não ocupa definitivamente o cargo de presidente. Isso está no estatuto do clube, no estatuto. Perfeito. A não ser que 6 meses antes do término, aí ele ocupa a vaga definitivamente. Muito bem. Esse de acordo com o estatuto do Corinthians. As outras atribuições que nós temos aqui, por exemplo, eu ajudo o presidente no que ele precisar. O presidente às vezes chama a gente quando precisa. Eli, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você atende fulano, preciso que você vá para tal lugar. Essas são funções que a gente faz ajudando a presidência. Muito bem explicado. Então, para você que está conosco acompanhando essa entrevista, já sabe muito bem o que faz, o vice-presidente aqui no Corinthians, Seu Eli, uma das principais, essa dúvida é minha, na verdade,
é uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento que você veste a camisa do Corinthians, seja para qualquer circunstância, você já tem uma responsabilidade muito grande. Mas um cargo, né, como esse, como os cargos que o senhor ocupou, é de uma responsabilidade muito grande. Como é essa vida de desafios? Como isso move o senhor aí a todos os dias, desde a década de 60, ainda estando, né, firme aqui nesse cargo na vice-presidência do clube? Como que é esse desafio para o senhor diário? Olha, é difícil de falar, porque o dia a dia você não sabe o que vai acontecer. Mas o desafio é diário e a gente tem que estar preparado para isso. Primeiro lugar, você chega aqui, eu vim aqui hoje cedo. Eu não sei, a não ser alguma coisa já agendada, eu sei o que vai acontecer. Mas pode aparecer coisas que você não espera e você tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque é o cargo que diz que você tem que estar pronto para receber as pessoas e atender bem as pessoas. Não é atender, é saber atender. Então, isso com o tempo, claro, hoje eu estou com 82 anos e 63 de Corinthians, então eu acho que esse tempo ajuda também a gente poder fazer da melhor maneira possível o atendimento aos associados, aos diretores, porque às vezes você tem um diretor que também vem perguntar as coisas, não é só o associado. E você tem que estar preparado. E eu, com a experiência que eu tenho, eu consigo, pelo menos eu penso que eu consigo resolver da melhor maneira possível. O que o Corinthians que o senhor conheceu lá no finalzinho da década de 50, passou pelo Conselho a partir de 1967, o que o Corinthians de lá tem do Corinthians de hoje, de 2023, Sueli? O Corinthians era mais romântico, né? A época era mais romântica, não é o Corinthians só. Era uma época mais romântica. Aqui nós tínhamos 120 mil associados. Muita gente. A piscina você tinha que procurar um lugarzinho para entrar, para poder ficar. Então o Corinthians era alegre, era mais alegre. Coisa que eu gostaria que o Corinthians voltasse a ser. Você já pensou? Analisa hoje o Corinthians com 120 mil associados. É um grande número. Expressivo. Nós começamos por uma alegria que teria dentro do clube. Um clube alegre, mais gente, mais alegria. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, arrecadação. Você já pensou quanto o Corinthians iria arrecadar se nós tivéssemos 120 mil associados? O bem que faria o clube em termos financeiros? O que o Corinthians poderia fazer ao associado tendo essa verba? Então, isso eu acho que eu volto a falar. Gostaria muito que voltássemos nessa época aí. Voltar a ter 120 mil associados, o clube está fervendo aos sábados e domingos, gente para tudo quanto é lado, tudo funcionando, bares funcionando, restaurante funcionando da melhor maneira possível e ser um clube atrativo. Não que não seja. Hoje o Corinthians é atrativo, nós temos tudo aqui no clube. Sim. Mas com maior número de associados, fica muito mais atrativo ainda. E a estrutura do clube hoje comportaria esse número de associados, seu Eli? Tranquilamente. O clube é o contrário, ele aumentou, não diminuiu. Sim. Então, se nós comportávamos como uma piscina e um balneário, hoje nós temos várias piscinas. E naquela época só tinha a piscina de competição e um balneário. E temos 120 mil associados. Hoje você tem mais piscinas, tem piscina aquecida, você tem piscina de ondas. Não tinha. Então, eu acho que hoje nós estamos muito mais preparados do que antes. Estamos com o senhor Eli Uerdo, vice-presidente do Corinthians, aqui diretamente do 5º andar do Parque São Jorge, para Central do Timão. Aproveitando que o senhor citou essa... É uma dúvida geral da fiel torcida corintiana, né? O senhor falou dessa questão dos associados. E nós vamos entrar num tema aqui de eleição e tal. Porque é importante, né? O senhor já viveu tantas eleições aqui dentro do clube, está bem acostumado com isso. O senhor é a favor
do voto do fiel torcedor, aquele fiel torcedor que vai lá para o estádio, paga o seu plano mensal, anual, semestral. O senhor é a favor que ele possa ocupar as dependências do clube? Tem alguma coisa que poderia inserir nesse plano do fiel torcedor que ajudasse ele a ser o sócio, como é o associado comum aqui do clube? Qual é a posição do senhor Eli sobre isso? Bom, primeiramente eu não tenho nada contra. Só que eu acho que tem que haver regra. Claro. Nós não temos regra para o associado votar? Tem. Não tem que ser sócio 5 anos? Então as regras têm que ser as mesmas do associado. Ele quer ser fiel torcedor? Tudo bem. Só que as regras têm que ser as mesmas. São 5 anos para ele poder votar também. Não é de imediato. Então não podemos fazer diferença entre o associado e o fiel torcedor. O fiel torcedor não é superior ao associado e o associado não é superior ao fiel torcedor. Todo mundo é corintiano igual. Exatamente. E fora isso, o associado, ele não tem direito a ir ao campo, ao futebol. Ele precisa comprar. E o fiel torcedor tem mais direito aos jogos do que o associado. Sim. Então, nós temos que fazer uma maneira que o fiel torcedor ele tem as regras dele para poder vir votar. Agora, opinião minha, gostaria imensamente que isso pudesse acontecer. Que esse fiel torcedor viesse a ser sócio do Corinthians. Por que eu falo isso? Porque são 100 mil fiel torcedor. Concorda? É 100 e pouco, não é 100. Você já pensou, eles vindo aqui, nós vamos voltar 120 mil associados aqui dentro. É o que eu quero. Eu quero o Corinthians grande. Por que ele não vê aqui também ser sócio do clube? Ajuda o Corinthians, que está ajudando como fiel torcedor também. Sim. Não resta a menor dúvida. Só que ele vai ter a chance de frequentar o clube. A nossa arrecadação vai ser maior, a alegria dentro do clube, aquele que eu falei há pouco, vai ser maior. E não precisamos falar, esse é fiel torcedor, esse é sócio. Não é nada, somos todos corintianos. Então venham, gente, venham. O Corinthians está de porta aberta para receber todo mundo. Vamos aumentar o número de sócios. Vamos chegar aos 120 mil sócios aqui no Corinthians. Vamos ser o clube com o maior número de sócios da América Latina. Por que não? É possível, é plenamente possível. E aí ele tem direito ao voto também, mesma coisa. Claro, depois, né, de obedecer as regras, as recomendações, isso aí. Fica tudo certo. Senhor Eli, eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa gestão que está terminando agora, né, do Ilho. O senhor está, como o senhor mesmo disse, há 6 anos aqui na vice-presidência, então o senhor já tem um resquício da última, né, e pegando esta agora do Ilho. Essa gestão está terminando, eu queria que o senhor fizesse aí um balanço, aquilo que foi de mais assertivo, aquilo que, poxa, isso aqui nós não podemos errar mais, não faremos mais. Tem alguma coisa específica que vocês colocam assim como um baita de um acerto e aquele baita daquele erro que não dá para se repetir? Agora, gestão do Ilho. Finanças. Nós assumimos o Corinthians com 400 milhões ou 500 milhões de arrecadação e hoje nós temos 1 bi, ou quase 1 bi. Então você vê que nós dobramos a arrecadação. Hoje o Corinthians recebe quase 1 bi por ano. A dívida era de 1 bi, mais ou menos, números não exatos, e hoje provavelmente nós vamos fechar com 800 milhões de dívida. Então, houve um progresso. Você vai falar, pô, mas e o nosso time? Eu digo, nós não fomos mal também. É que o torcedor quer sempre ganhar, e eu também quero. E vocês também querem, ninguém quer perder. Só que analisa, o ano passado nós perdemos a Copa Brasil, foi nos pênaltis. Infelicidade. Né? Jogamos muito mais que o Flamengo. Um pênalti que a bola bateu na trave, no lugar de descer, subiu. Se ela bate e desce, é gol e nós éramos campeões. Então você vê, não foi mal.
Esse ano, a turma, tá bom. Nós fomos para a Copa do Brasil quase nas finais, Sul-Americana quase nas finais. Também não é ruim. Agora, e o brasileiro? O brasileiro, infelizmente, não está bem como a gente queria que fosse, mas vamos estar melhor. Eu acho que o trabalho do Mano está sendo bem feito e que acho que nós vamos colher frutos ainda esse ano. Então, esse tipo de trabalho, dessa gestão, eu acho que foi muito bom. Perfeito. Análise do vice-presidente sobre a gestão. Muito se fala na sequência, né? Então, para quem não sabe, nós teremos eleições aqui no Corinthians no próximo dia 25 de novembro, né? A campanha está acontecendo aí, né? A plenos pulmões, André Luiz de Oliveira na situação, o Augusto Melo na oposição. Para o ano que vem, digamos, seu Eli, o Corinthians hoje apresenta algo que o próximo presidente, seja o André, seja o Augusto, rentável para que esse próximo presidente possa tocar o clube adiante. O senhor acredita que com essa última gestão, que o próprio Duílio definiu um outro dia lá na Neoquímica Arena, ou em Fortaleza, se não me engano, ele falou que foi uma gestão impopular, né? O senhor acredita que o próximo presidente tenha as armas aí possíveis para tocar o Corinthians adiante e fazer um trabalho melhor do que vocês fizeram? Total. Por quê? As finanças já estão bem melhores. Hoje você arrecada mais do que tem de dívida. Isso é importante em termos de finanças. Quem entende de finanças sabe disso. E tem uma arrecadação de 500 milhões. Aí é difícil. Mas quando é o contrário, é bem melhor. Então, eu acho que primeiro ponto, em termos de finanças, nós estamos bem. Quer dizer, bem do jeito que estava, do jeito que está agora. Então está melhor. O ano que vem, quem assumir, espero que seja o André. Eu estou trabalhando para o André Luiz, porque eu acho que o Augusto Melo não está preparado. É um homem que não trabalhou no Corinthians nenhum cargo. Foi assessor de futebol amador, futebol da base. Nem diretor não foi assessor. Não conhece o que é o Corinthians em termos administrativos, que isso é muito importante, saber o que é a administração do Corinthians, saber como administrar o Corinthians, porque o Corinthians é muito grande. Não é para, eu vou ser presidente, bom, e daí? A hora que sentar naquela cadeira lá, ela é pesada, precisa estar preparado. E eu acho que o Augusto não está preparado para isso. Eu acho que o André está muito mais preparado do que o Augusto. Então, aí, continuando naquilo que você me perguntou, nós vamos para o time de futebol. Nós podemos montar um senhor time de futebol aí. E nós temos todas essas armas para fazer. Primeiro, começa pelo técnico que nós temos. Na minha opinião, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, Mano Menezes. Se você voltar no tempo, e eu trabalhei com ele no futebol profissional, em 2008, quando ele veio, ele montou um time que foi campeão da Copa do Brasil em 2009. 2010, nós fomos campeão da... Não, 2010 não 2010 nós não ganhamos. 2011, ele saiu, o Tite assumiu. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. 2012, o mesmo time que foi montado, nós fomos campeão da Libertadores e campeão do mundo. 2013 da Recopa. 2014 ele voltou. O Tite saiu em 2014. Montou o time novamente. 2015 campeão brasileiro. 2017 campeão brasileiro. 17, 18, 19 campeão paulista. Então você vê que ele faz um trabalho de infraestrutura. Ele monta um time de futebol. Por isso que eu acho que seria ideal para o Corinthians que o André ganhasse essas eleições e continuasse o trabalho do Mano Menezes. Coisa que, pelas
A entrevista que eu vejo o Augusto dar, a primeira coisa que ele fez é que ele não foi consultado pelo Mano. Quer dizer, ele não é nem presidente nem nada. O simples fato de ser candidato não significa que tem que perguntar para ele. E ele, não, quem é o Mano? Todo mundo sabe quem é o Mano. Tanto é que eu já contei a história do Mano aqui no Corinthians. Essa questão que o senhor abordou falando das finanças do clube, né, que são muito importantes, claro, as empresas que atuaram aqui no clube, né, para que isso fosse cada vez melhor estruturado, no caso da KPMG e da Falcone, qual que é a importância desse trabalho, seu Eli, a longo prazo? Porque a curto, finanças a gente precisa pensar de fato a longo prazo, né? Então, qual que é a importância de ter essas empresas gerenciando ajudando a gerenciar as finanças do clube na questão a longo prazo, por favor? Primeira coisa, é um trabalho profissional. Coisa que aqui no Corinthians não tinham empresas profissionais. Tinha pessoas profissionais que trabalhavam, não empresa profissional. Hoje você tem 2 empresas, são da área, sabem o que estão fazendo e trabalham em prol do Corinthians. Então você não pode falar hoje no Corinthians sem pensar em termos profissionais. Essa é a ajuda principal que essas 2 empresas estão fazendo para o Corinthians. Que, por sinal, é um estudo que eles fizeram árduo e concretizaram com um belo benefício para o Corinthians. Tanto a KPMG como a Falcone, que atua diariamente aqui. Sabe tudo que o Corinthians gasta, tudo que o Corinthians recebe. É um trabalho bom, muito bom, não é bom, muito bom, que vamos ter futuro agora. O ano que vem já começa a ter. Gente, eu estou acabando de falar que nós estamos arrecadando 1 bi e a dívida passou para 800. Então, o ano que vem já vem fruto do trabalho deles também. E eu acho que o Corinthians hoje tem que ser gerido por empresas profissionais. Porque o profissional sabe o que está fazendo e trabalha direitinho, porque essa é a profissão dele. E o que o Corinthians precisa é exatamente isso. E nessa esteira, seu Eli, da moda, do tal da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, esse trabalho que a KPMG, que a Falcone realizam, afastam a possibilidade de SAF no Corinthians, ou o Corinthians um dia vai entregar as suas ações para uma empresa privada? Falar da SAF é um negócio futuro, é difícil de falar, né? Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Eu posso falar para você do presente. O presente eu tenho certeza que não haverá SAF no Corinthians. Primeiro, para passar SAF para o Corinthians, o que tem que acontecer? O Conselho Deliberativo tem que aprovar. Segundo, Assembleia Geral. Então, não é tão fácil que nem a turma fala, vamos pôr SAF no Corinthians. Não vai estalar o dedo e vai surgir uma SAF. Exatamente. Então, é problemático, é dificultoso, tem muita coisa a fazer. E depois, falar do futuro, é difícil você falar. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Como é que eu vou saber o que vai acontecer com o Corinthians no futuro? O que eu quero é o melhor para o Corinthians. Isso sim, isso eu quero. Agora, SAF, não sei se vai ter, se não vai ter, se vai ser bom ou não vai ser também. Daí tem clube que o SAF foi bem e clube que não foi. Exatamente. Quem que garante que aqui vai bem? Dono do Corinthians é a fiel torcida corintiana, viu? Você que está ligado com a gente aí na Central do Timão. Novamente, estamos aqui com o senhor Eli Huerdo, vice-presidente, um dos vice-presidentes da gestão do William Monteiro Alves. Seu Eli, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor que está, já dissemos há várias vezes que o senhor está há muito tempo aqui, mas das últimas gestões aí da ala que o senhor faz parte, Andrés, Dr. Mário Gobi, o Roberto, agora o Duílio. Quais são as principais diferenças dessas pessoas? O que cada um deles aí deu de importância para o Corinthians na gestão, né? E já também
talvez projetando uma próxima, quem sabe, porque é isso que o senhor acabou de dizer aqui ao microfone da Central do Timão, que trabalha para uma nova, para a eleição do André, que faz parte do grupo de vocês. Qual que é a grande vantagem desses 4 nomes que eu falei aí? É difícil falar isso aí. Fazer comparações é a coisa mais difícil que existe. Eu posso falar para você que o Andrés é um cara carismático. Onde ele vai, todo mundo abraça, gostam dele. Então ele é um cara carismático. O Duílio, eu vou falar para você, em termos de gestão, trabalhou muito bem. Basta falar que pegou um time, o clube, com uma arrecadação de 500, passou para 1 bi. E uma dívida de 1 bi passou para 800. Então a gestão é ótima. Falar do Mário. O Mário foi o presidente que tirou Libertadores, Campeonato Mundial, Recopa Sul-Americana 2013. Então, cada um tem um estilo. Todos foram bons. Mas cada um com o estilo dele, cada um a maneira dele trabalhar. Agora, eu escuto muito falar, a renovação e transparência está há 15 anos, não sei quantos anos que eles falam. Nós estamos desde 2008, né? Então são 15 anos. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Não é a mesma coisa, porque você pensa de uma maneira e o teu colega pensa de outra maneira. Claro. Quando o Mário assume uma presidência, ele não está pensando igual o Andrés. Quando o Roberto assume, ele não está pensando igual ao Mário. Então, são ideias diferentes, nomes diferentes. Então, não é continuidade de presidência, é continuidade de um grupo que trabalhou pelo Corinthians. Agora, as ideias, as cabeças, a presidência é totalmente diferente. Cada 3 anos era um presidente. Isso é verdade. Tá? Faz toda a diferença, né? Inclusive, é o pensar de cada um, né? Modifica completamente. Já aqui nos encaminhando para os nossos finalmente, eu queria que o senhor falasse um pouco também, seu Eli, sobre os outros esportes, né, que nós temos além do futebol. Então, aqui o futsal é vencedor, o basquete tem um projeto bacana vindo aí, né, sempre mantendo as bases também para, além do Corinthians, fornecer atletas para os demais clubes do Brasil. O futsal que eu acompanho bastante, né, também é vencedor. O futebol feminino nem se fala, né, já virou um dos símbolos importantes do Corinthians nos últimos anos. Essa boa gestão do Corinthians, como que ela reflete diretamente nesses outros esportes que estão se popularizando na cabeça do corintiano, que gosta muito do futebol, do nosso carro-chefe, do masculino profissional, porém vê o Corinthians vencedor no futsal, no basquete, no futebol feminino e realça ainda mais, né, essa vontade de vencer, né, de estar sempre no topo. O trabalho foi feito, primeiro, claro, o nosso carro-chefe é futebol. Isso aí, aliás, se todos vêm aqui trabalhar, primeiro porque eles são torcedores do futebol. Exatamente. Ninguém vem porque não gostou do futebol. Eu comecei indo com 10 anos de idade no Pacaembu, assistir futebol do Corinthians. Eu queria ver o Corinthians ganhar. Aliás, eu vi ele campeão em 51, 52, 54. Então, primeira coisa é o futebol, que é o carro-chefe, como você falou. Agora, nós temos os outros esportes que o torcedor corintiano, ele acompanha e torce. Veja você, futebol feminino, recorde público. Exatamente. Quem que faz isso? É o Corinthians e o torcedor do Corinthians que faz isso. Basquete, nós estamos estruturando e estamos indo bem agora. Nós voltamos do zero e começamos agora, faz 6 anos agora. Isso. Então, tudo isso requer tempo. E o basquete também requer tempo. Nós já fomos campeões mundiais de basquete. Na época do Almir Marques, o Biratã. Nós temos um grande time de basquete aqui no Corinthians. Tradicional demais, né? Então, campeão. Esqueça disso. Eu digo porque é orgulho de sermos campeões. E por último, futebol de salão. A safra futebol de salão, o que ela dá de jogador para o campo também,
Não é pouco, não. Muito jogador do futebol de salão sai para o campo. Então, e é campeão, também é campeão. Então, nós temos todos esses esportes, e sem falar, você não esqueceu de mencionar, que na natação também nós estamos bem. Também. Então, todos os esportes amadores, o Corinthians está bem. A base do Corinthians está bem. Quantos jogadores estão saindo da base do Corinthians? A gente esquece. Está aí. Quantos jogadores estão no time de cima? São todos da base, é o trabalho da base. Então, o trabalho do futebol amador do Corinthians, na minha opinião, é muito bom, em todos. O feminino não vou nem falar, porque eu acho que é incomparável aos outros clubes. Acabamos de ser campeão da Libertadores. Mais alguma coisa? Quer que eu fale? E vamos disputar, quem sabe, chegar na final do Paulista aí também agora, né? Então, esse é um trabalho da atual gestão, da gestão do William Monteiro Alves, que ele dá todo o apoio ao futebol amador. Que não fosse o apoio, não estaríamos nessa situação. Você acha que se ele não apoiasse as meninas, o futebol feminino, elas estariam com esse time que está montado aí? É difícil. Você já respondeu, então. Seu Eli, a política do clube, né? O senhor vive há muito tempo, teremos eleições, nós teremos uma eleição tranquila, democrática, ou teremos aí um campo de guerra no dia 25? O que o senhor espera dessa eleição? Independente de quem vença, teremos uma transição tranquila? Ao lado de vocês, caso perca, vai ceder, vai passar tudo certinho, vai ter alguma confusão? O que o seu Eli, tão experiente aqui na política do clube, pode dizer para a fiel torcida corintiana, que não decide, né? Infelizmente, o nosso colégio eleitoral, que é tão pequeno, né, dentro do clube, não é a fiel torcida corintiana em peso quem decide, mas a decisão daqui reflete totalmente, claro, no dia a dia do clube. Queria saber do senhor as impressões que o senhor tem dessa próxima campanha, da campanha que está aí, terminando agora no próximo dia 25 com a eleição, dia 25 de novembro, a eleição do clube. Em primeiro lugar, será democrática. Segundo, eu não acredito que vai haver nada, porque o corintiano sabe bem o que ele quer e quem ele vai escolher. Portanto, não vejo motivo para haver qualquer problema no dia da eleição. Depois a comissão eleitoral, ela está sendo bem conduzida pelo Ivanei, que é um senhor delegado, advogado, conhece bem, sabe conduzir direitinho. Então nós estamos bem nessa parte. Quanto à transição, quem ganhar, não haverá dificuldade não. Não tem motivo para isso. Nós somos democráticos e vamos cumprir todas as promessas que nós fizemos, porque o Corinthians é a democracia. E por que não agora mudar? Não vai mudar, não. Perdeu? Paciência. Se vai ser benéfica ao clube ou não, aí já é outro problema. Mas quanto à transição, é tranquila. Muito bem, perfeito. Seu Eli, alguma coisa que eu não mencionei que o senhor gostaria de falar para a fiel torcida corintiana no microfone da Central do Timão? Eu acho que nós falamos tudo. Você exprimiu tudo aí. Você quer que eu fale o que mais, né? Meus parabéns, inclusive, porque você perguntou tudo que podia perguntar. Não tem mais o que perguntar. E eu também não tenho mais o que falar. Muito bem, é isso. Fiel torcida corintiana, conectada sempre com a gente nas redes sociais da Central do Timão. Falamos aqui com o senhor Eli Huerdo, um dos vice-presidentes do Corinthians. Uma honra, seu Eli. Muito obrigado por ter nos recebido e até uma próxima. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado, torcida corintiana. Esse é o seu Eli. Valeu, até uma próxima.